Uma jovem mulher de uma pequena cidade saiu para correr e desapareceu sem deixar rastro. A polícia, o FBI e centenas de moradores locais procuraram por ela, todos esperando que a encontrassem viva, pois se ela se tornou vítima de um ataque e tivesse morrido, o criminoso poderia estar entre eles e ninguém estaria seguro. Quando a verdade finalmente veio à tona, ninguém estava preparado para esse desfecho. Sidney Sutherland nasceu em 18 de setembro de 1995 em uma pequena cidade americana chamada Tuckerman. Ela cresceu em uma grande e amorosa família, com 2 irmãos e pais amorosos. Depois de se formar na escola, Sidney ingressou na Universidade Estadual de Arkansas, que estava localizada em uma cidade próxima. Naquele momento, ela já sabia com certeza que queria dedicar sua vida à medicina e ajudar as pessoas. 4 anos depois, ela obteve a licença de enfermeira praticante e completou um curso de aprimoramento de 1 ano. Sidney conseguiu um emprego no Centro Médico de Newport. Apesar de a cidade em si ser muito pequena, o hospital era bastante grande e atendia pacientes de toda a região. Sidney abraçou seu trabalho com dedicação total, cuidando sinceramente de seus pacientes e rapidamente conquistando o amor de seus colegas. Naquele momento, ela morava com seu namorado, Alex, com quem estava há 4 anos, e frequentemente visitava seus pais, já que a casa deles ficava a apenas 15 minutos de distância. Era verão de 2020, e Sidney estava se preparando para comemorar seu próximo aniversário em agosto. Ela estava de férias e planejou uma viagem para Miami com seus pais para ver seus irmãos. No dia 19 de agosto, ela foi visitar sua mãe e voltou para casa em menos de 2 horas. De tarde, ela mencionou que planejava assar algo para comer naquela noite e depois disso saiu para correr. Por volta das 5 da tarde, Alex ligou para a mãe de Sidney, dizendo que havia voltado para casa, mas Sidney não estava lá. Ela já deveria ter voltado da corrida naquele momento, mas Sidney parecia ter desaparecido. Ela não atendia às chamadas ou mensagens, e todas as suas coisas estavam em casa, com o carro estacionado na garagem. Sua mãe ficou seriamente preocupada e imediatamente foi até a casa deles para se encontrar com Alex. Decidiram então iniciar a busca, ligando para amigos e parentes de Sidney enquanto percorriam a rota onde ela costumava correr, mas não conseguiram encontrá-la. Considerando que a cidade era muito pequena, sua mãe e Alex rapidamente a percorreram inteira e decidiram procurar a polícia. A mãe de Sidney até ligou para a operadora de celular pedindo para rastrear a localização do telefone e do relógio inteligente de Sidney, mas só poderiam fazer isso com uma solicitação da polícia. Naquele momento, a notícia do desaparecimento de Sidney se espalhou por Newport, e apesar de estar ficando tarde, dezenas de pessoas foram à casa de Sidney para participar da busca. Em breve, policiais e voluntários chegaram ao local e começaram a vasculhar toda a cidade. Os detetives concluíram que Sidney provavelmente tinha sido sequestrada, ela não poderia ter ido longe sem o carro, e sua bolsa e documentos foram deixados em casa. Além disso, quando ela visitou sua mãe, Sidney disse que estava indo para casa e não planejava ir a nenhum outro lugar naquela noite. O FBI também se juntou ao caso, e o número de voluntários ultrapassou 150 pessoas. Em breve, 3 helicópteros e cães farejadores se juntaram à busca. No entanto, já estava escuro lá fora, o que complicou o trabalho. Os parentes de Sidney criaram um grupo nas redes sociais para publicar informações atualizadas. Alex revisou as filmagens das câmeras de segurança instaladas em frente à garagem deles. Ele viu Sidney chegando em casa após ter ido ver sua mãe e saindo para correr cerca de 1h30 depois. Ela estava vestindo roupas esportivas. Isso convenceu os investigadores de que Sidney desapareceu durante sua corrida. Logo, conseguiram encontrar o primeiro testemunho. Um motorista de serviço de entrega disse à polícia que viu Sidney correndo ao longo da rodovia 18, que liga Newport à cidade de Grubbs. A testemunha alegou ter visto ela por volta das 2h30 da tarde. O namorado e a mãe de Sidney confirmaram que ela costumava correr ao longo dessa rota. Agora, a polícia poderia se concentrar em uma área mais específica onde Sidney foi vista pela última vez. Eles decidiram continuar a busca no dia seguinte, dispensando os voluntários naquela noite. Na manhã de 20 de agosto, ainda mais voluntários se juntaram à busca, concentrando-se ao longo da rodovia 18. Logo eles conseguiram encontrar uma pista importante. Os policiais encontraram o smartphone de Sidney em um campo perto da interseção da rodovia 18 e da Avenida Jackson 41. Isso foi auxiliado pelos dados fornecidos pela operadora de celular da mulher. Outra descoberta interessante os aguardava em um celeiro localizado na borda do campo. Lá, encontraram os óculos de sol de Sidney quebrados. Tudo isso apenas fortaleceu a versão da polícia sobre o sequestro, mas eles ainda não tinham pistas que os ajudassem a encontrar a mulher. Os detetives consideraram o namorado de Sidney como suspeito, pois crimes desse tipo geralmente são cometidos por pessoas próximas.
No entanto, Alex forneceu um álibi para o período de seu desaparecimento, confirmando que ele estava em outro lugar. Além disso, parentes e amigos de Sidney afirmaram que o casal não tinha problemas sérios. A mulher nunca reclamou de Alex. Em breve, outro testemunho se apresentou aos investigadores. Ele relatou ter visto Sidney correndo ao longo da Jackson 41, aproximadamente no mesmo local onde seu smartphone foi encontrado. Ele passou por ela em sua picape e isso aconteceu depois de ela ser vista pelo motorista da empresa de entregas. Considerando que ele poderia ter sido o último a vê-la antes do sequestro, os policiais decidiram interrogá-lo como parte do procedimento padrão. O homem, Quake Llewellyn, vivia em uma grande fazenda com sua esposa e 3 filhos de um casamento anterior. Sua família era bastante próspera e possuía vastas extensões de terra. Alguns anos antes, eles até ganharam um prêmio em um concurso agrícola. O homem também participou das buscas por Sidney como voluntário desde o primeiro dia de seu desaparecimento. Aqui, os policiais notaram um momento estranho. Llewellyn não informou imediatamente sobre ter visto a mulher desaparecida, embora soubesse de seu desaparecimento e estivesse entre os voluntários. Em tais casos, o testemunho deve informar imediatamente aos investigadores e relatar o que viu. No entanto, por alguma razão, o homem não fez isso. No dia seguinte, 21 de agosto, os policiais decidiram conversar com ele. Llewellyn afirmou que não achava essa informação relevante para a investigação e decidiu contar apenas depois de perceber que poderia ser a última pessoa a ter visto Sidney antes do sequestro. O homem cooperou com a investigação e concordou voluntariamente em fornecer seu smartphone. Nele, havia um aplicativo usado para rastrear a localização dos membros da família. Por meio desse aplicativo, os detetives descobriram que, no dia do desaparecimento de Sidney, por volta das 4 da tarde, o smartphone de Llewellyn permaneceu praticamente no mesmo lugar em um campo deserto. Os policiais foram até lá e descobriram que, literalmente a poucos metros dali, havia um pequeno pedaço de terra revirado. Nele, também havia pegadas de botas que foram registradas pelos policiais como uma possível evidência. Escavando esse buraco, encontraram o corpo de uma mulher. Os especialistas médicos confirmaram que a falecida era Sidney Sutherland e a causa da morte foram múltiplos traumas corporais de origem indeterminada e seu corpo também tinha vestígios de sêmen. Considerando que Llewellyn estava exatamente no mesmo lugar onde Sidney foi encontrada, ele imediatamente se tornou o principal suspeito. Os forenses examinaram sua picape e encontraram vestígios de sangue na porta traseira, que foram enviados ao laboratório para análise de DNA. O DNA coincidiu com o de Sidney. Com base nisso, os policiais acusaram Llewellyn do assassinato. Eles decidiram revistar sua casa, onde mais algumas evidências os aguardavam. Em primeiro lugar, os parentes do homem de forma alguma tentaram protegê-lo, mas, pelo contrário, buscaram ajudar os investigadores. Eles forneceram gravações das câmeras de vigilância na fazenda e apontaram exatamente o amassado que apareceu na picape de Llewellyn no dia do desaparecimento de Sidney. As gravações das câmeras confirmaram que esse dano não estava lá de manhã, mas no final do dia, Llewellyn voltou para casa em um carro amassado. Na própria casa, os detetives encontraram botas cujas solas coincidiam completamente com as pegadas no local do enterro da vítima. Também pelas câmeras, foi possível ver que, no dia do desaparecimento da mulher, ele estava usando exatamente esse calçado. Todas essas evidências apontavam para o fato de que Quake estava diretamente envolvido na morte da mulher e, para a surpresa dos policiais, ele não negou isso. Durante o primeiro interrogatório, ele contou que naquele dia estava fazendo uma inspeção rotineira nos campos pertencentes à sua família. Enquanto dirigia sua picape ao longo da Jackson 41, viu Sidney correndo. Passando por ela, em algum momento, ele virou o carro na direção dela, atingindo a mulher. Como resultado, Sidney teve vários ferimentos sérios. Em seguida, Quake a colocou na caçamba de sua picape e dirigiu até o campo onde mais tarde encontrariam seu corpo. Naquele momento, a mulher já estava morta devido aos ferimentos. Após cometer atos nojentos com o cadáver, ele cavou uma cova e a deixou lá. Naquela noite, como se nada tivesse acontecido, ele voltou para casa e tentou esquecer o ocorrido. Curiosamente, Quake e Sidney se conheciam, assim como muitos moradores da pequena cidade. Eles frequentaram a mesma escola com uma diferença de alguns anos, mas, segundo os detetives, nunca foram próximos. A polícia tinha todas as evidências necessárias para levar o caso ao tribunal, mas a espera pelo início do julgamento se arrastou por meses. Durante esse tempo, o suspeito estava na prisão, e a família de Quake contratou um bom advogado para ele, com quem ele estava constantemente em contato, aguardando o início do processo. Em certo momento, Quake retirou sua confissão inicial e planejava contestar as acusações. Com isso, o tribunal teria que provar sua culpa, ignorando o fato de que ele inicialmente confessou.
Ele também foi submetido a uma avaliação médica que mostrou um distúrbio mental. Segundo o médico, Quake realmente poderia não estar ciente da gravidade de seus atos. No entanto, seus distúrbios não eram suficientes para evitar a punição, o que significava que agora o promotor poderia buscar a pena de morte. De acordo com uma nova versão fornecida por Quake, ele realmente atropelou Sidney na Jackson 41, mas foi um acidente. Ele supostamente passou por ela e depois virou de volta, levantando poeira na estrada, o que o impediu de ver a mulher correndo pelo acostamento. Assustado com o atropelamento, ele entrou em pânico e decidiu enterrar o corpo para evitar punição. Essa versão parecia muito fraca. Quake foi questionado sobre por que ele virou de volta na estrada, e sua resposta foi bastante estranha. Ele afirmou que apenas queria verificar se Sidney estava bem. O argumento sobre a poeira também foi questionado e refutado. A estrada onde tudo aconteceu estava de fato coberta de terra, mas não havia tanta poeira ali para obstruir a visão do motorista. A polícia passou várias vezes pela estrada e confirmou isso. Apesar de tudo isso, Quake agora tinha que se defender no tribunal, que se arrastou por meses, em grande parte devido ao seu advogado, que sobrecarregou o tribunal com várias demandas. Ele pediu para transferir o caso para outro condado, com medo de que seu cliente não recebesse um julgamento justo na cidade onde muitos conheciam e gostavam de Sidney. No total, o advogado enviou cerca de 50 demandas ao tribunal, algumas das quais eram simplesmente absurdas. Por exemplo, ele tentou proibir a demonstração de emoções na sala do tribunal, incluindo por parte dos parentes da vítima. Desde a prisão de Quake, passou um pouco mais de um ano, e seu julgamento finalmente começou. O promotor assegurou que buscaria a pena de morte, e em certo ponto, o suspeito decidiu fazer um acordo. Ele concordou em admitir que matou intencionalmente Sidney e abusou dela, se lhe dessem prisão perpétua. Os parentes da vítima concordaram com o acordo, e o tribunal o aceitou. Em 1º de outubro de 2021, Quake oficialmente admitiu sua culpa perante o juiz e foi considerado culpado, sendo condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, conforme esperado. O motivo do crime era o desejo de cometer atos nojentos contra Sidney. Ao passar por ela, ele decidiu deliberadamente atropelá-la e satisfazer seus desejos perturbadores. Diante do juiz, na presença dos parentes e amigos da vítima, o criminoso não demonstrou nenhum remorso. Os pais da mulher disseram que a prisão perpétua para o assassino o satisfaz completamente. Eles também não queriam que o processo se arrastasse por anos, durante os quais teriam que ouvir versões absurdas de justificativas. Agora, no aniversário da morte de Sidney, amigos e parentes se reúnem na mesma estrada onde ela foi atropelada e organizam uma marcha em memória dela. Eles também instalaram um memorial que lembra desse crime trágico e desumano. Quanto aos parentes de Quake, tudo isso foi um golpe devastador para eles. Eles sempre tiveram a reputação de uma família honesta e unida, que ganhava a vida com trabalho árduo na fazenda. Eles não podiam acreditar que seu filho era capaz de assassinato, mas reconheceram que ele precisava ser responsabilizado pelo que fez e não tentaram defendê-lo.